Boa noite a todos, Boa noite. encarnados e desencarnados. É sempre muito bom poder falar. É difícil, é uma responsabilidade, mas é muito bom. O tema que eu escolhi para a noite de hoje, para que nós possamos refletir um pouco, é seguindo o Mestre. E para trabalhar esse tema, nós usaremos o livro Fonte Viva, da coleção Fonte Viva. O livro Fonte Viva faz parte de uma série de 5 livros: Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, e Pão Nosso, o nome eu já falei, Fonte Viva e, bom, o último eu não lembro o nome, tá? E nós vamos utilizar deste livro, Fonte Viva, o capítulo 166, Sigamo-lo, tá? O livro Fonte Viva é a psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E nos diz o seguinte: aquele que me segue não andará em trevas. Jesus, isto está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Há quem admire a glória do Cristo, mas a admiração pura e simples pode transformar-se em êxtase inoperante. Há quem creia nas promessas do Senhor. Todavia, a crença só por si pode gerar o fanatismo e a discórdia. Há quem defenda a revelação de Jesus. Entretanto, a defesa considerada isoladamente pode gerar o sectarismo e a cegueira. Há quem confie no Divino Mestre. Contudo, a confiança estagnada pode ser uma força inerte. Há quem espere pelo eterno benfeitor. No entanto, a expectativa sem trabalho pode ser ansiedade inútil. Há quem louve o Salvador. Louvor exclusivo, porém, pode coagular a adoração improdutiva. A palavra do enviado celeste, entretanto, é clara e incisiva. Aquele que me segue não andará em trevas. Se te afeiçoaste ao Evangelho, não te situes por fora do serviço cristão. Procuremos o Senhor, seguindo-lhe os passos. Somente assim estaremos como Cristo, recebendo-lhe a excelsa luz. Esse é o texto ditado por Emmanuel para Francisco Cândido Xavier. Vamos analisar então o que ele nos transmite. Aquele que me segue não andará em trevas. Em forma mais completa, nos diz o seguinte: falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então esse é um convite. Sigam-me para não andar em trevas. Mas o que significa seguir Jesus? Hoje em dia a gente usa muito esse termo seguir, né? Os seguidores são os seguidores no Instagram, os seguidores no Face. Mas com que finalidade nós estamos usando esse termo de seguir?
para saber o que o outro está fazendo, para ver as suas fotografias, enfim. Mas o que Jesus nos pede, esse seguir a Jesus, é bem mais amplo. Seguir Jesus quer dizer que nós vamos seguir os seus ensinamentos, nós vamos seguir o caminho que ele traçou para nós. Mas ele nos diz que se nós o seguirmos, não andaremos em trevas. Quer dizer que esse caminho que Jesus nos propõe é um caminho iluminado, com boas vibrações, com boas energias, que não permitirá que a treva esteja presente. Então nós temos aqui esse convite de Jesus, segui-lo. Nos diz Emmanuel também, há quem admire a glória do Cristo, mas a admiração pura e simples pode transformar-se em êxtase inoperante. Admiramos tudo o que Cristo nos deixou, mas nós vamos ficar somente na admiração? Ou nós vamos tentar fazer algo mais do que simplesmente achar essa obra maravilhosa? Nós devemos tentar fazer parte dessa obra, fazer o que nos alcança, o que nós temos condições de fazer, mas não nos transformarmos em algo inoperante. Nós devemos agir. Então, essa admiração que nós temos pela glória do Cristo, pelo que Ele fez, deve ser algo que nos motive a fazer também. Há quem creia nas promessas do Senhor. Todavia, a crença só por si pode gerar o fanatismo e a discórdia. Crer nas promessas que nos foram transmitidas. Sim, devemos crer, mas por que eu creio? Estudar, analisar, entender essas promessas e entender que essas promessas, elas estão para motivar-nos a fazer algo, não é simplesmente esperar. Jesus prometeu o céu para todos nós, mas é simples assim ou eu tenho que fazer algo para conquistar isso? Quando nós ficamos só nessa crença, sem movimentar-nos, isso pode transformar-se em um fanatismo. E aí surgem essas discórdias também entre os que acreditam e os que não acreditam, e se eu não tenho como justificar, vão surgir muitas contradições. Então, crer nas promessas, mas analisar, saber o que eu devo fazer para alcançar o que foi prometido. Há quem defenda a revelação de Jesus. Entretanto, a defesa considerada isoladamente pode gerar o sectarismo e a cegueira, afirmando um pouco mais o que já foi dito, né? Nós temos as revelações, nós sabemos o que poderemos alcançar. Agora, defender essas revelações sem tentar entendê-las e sem ter condições de transmitir esse entendimento, pode gerar um sectarismo, uma cegueira. E aí nós temos o Espiritismo, nos incentiva a uma crença raciocinada, entender o que isso quer dizer, e não somente acreditar porque alguém falou, porque está escrito isso. Não, ele nos ajuda, ele nos estimula a entender essas revelações, tudo aquilo que nos foi transmitido. Nada de crença cega, mas raciocinada. Nós temos todos esses livros aqui, esse Pentateuco,
onde nós podemos encontrar as respostas para que essas revelações tenham um significado para nós e não seja somente porque alguém falou. Raciocinada, uma fé, uma crença raciocinada. Só assim essas revelações terão sentido para nós. Entender o porquê e como chegar a isso. Há quem confie no Divino Mestre, sim. Contudo, a confiança estagnada pode ser uma força inerte. Sim, eu confio, vai acontecer, Deus quer, eu confio em Deus, eu confio no Mestre. Mas eu preciso fazer algo, eu não posso ficar parado, estagnado, esperando que aconteça. Confio sim, mas eu tenho que movimentar-me. Tudo que nos transmite Jesus nos pede esse movimento. Nós não podemos ficar parados esperando que tudo aconteça. Confiar sim, mas vai acontecer se eu procurar, se eu fizer um movimento em favor disso que eu quero que aconteça e não ficar somente esperando que aconteça. Há quem espere pelo eterno benfeitor. No entanto, a expectativa sem trabalho pode ser ansiedade inútil. E nós temos aqui uma imagem de pessoas sentadas esperando. Vamos ficar somente nessa situação? Sentados esperando o que aconteça? Não. O trabalho, o movimento, o fazer, nós vamos à seguinte situação: alguém está doente e diz, não, eu espero, Deus vai me curar, eu confio. Mas o que Deus nos oferece para que nós procuremos a cura? Nós estamos fazendo isso para procurar a nossa cura? Ou estamos esperando que isso aconteça? O benfeitor vai fazer tudo por mim. A expectativa sem trabalho pode ser ansiedade inútil. Sim, espero, confio, acredito, mas eu preciso fazer o que está em minhas possibilidades, o que eu tenho condições de fazer. Há quem louve o Salvador. Louvor exclusivo, porém, pode coagular a adoração improdutiva. E esta imagem nos diz muito, né? Louvar, sim, eu louvo o Senhor. Eu confio, eu acredito, eu espero por Ele. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu não posso ficar somente adorando e esperando. Em todas as situações, eu preciso produzir, eu preciso fazer algo para que isso aconteça. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, acredito que sim, tanto os irmãos encarnados como os desencarnados. Esse seguir a Jesus nos pede movimento, nos pede ação, não ficar somente esperando. A palavra do enviado celeste, entretanto, é clara e incisiva. Aquele que me segue não andará em trevas. Confiar, seguir os ensinamentos de Jesus, seguir aquele caminho que Ele nos indicou, nos permitirá ter um caminho mais iluminado, nos permitirá estarmos livres das trevas. Treva, escuridão. Jesus, luz. Então, seguir o caminho indicado por Jesus nos livra de todos esses inconvenientes. Nós sabemos que muitas vezes fraquejamos. É normal.
não deve ser comum, não deve ser repetido sempre, mas pode acontecer. Mas o caminho está traçado, a luz está lá adiante. O que nós precisamos fazer é movimentar-nos para esse caminho. Se nos desviamos, procuremos voltar. Seguir Jesus. Se te afeiçoaste ao Evangelho, não te situes fora do serviço cristão. Novamente, serviço, servir, trabalhar. Acredito, confio, gosto, quero seguir o que me diz o Evangelho, mas o Evangelho me diz isso: amar, trabalhar, servir, caridade, tudo isso nos movimenta. Novamente, não te situes fora do serviço cristão. E o serviço cristão, o que é? Será que é algo tão difícil assim que eu não posso fazer? Será que é algo tão difícil que vai exigir muito de mim? Ou tem tanta coisa simples que eu posso fazer e assim estou servindo, estou seguindo o Evangelho? Um olhar, uma mão amiga, um ombro para ouvir, para encostar, um abraço, um sorriso, tudo isso todos nós podemos. Uma palavra não é nada difícil, não exige demais de nós, e é um serviço cristão. Quantos estão esperando por isso? E nós temos isso para oferecer. Sempre temos algo para oferecer. Basta procurar, basta querer, basta movimentar-se nesse sentido. Procuremos o Senhor, seguindo-lhe os passos. Somente assim estaremos com o Cristo, recebendo-lhe a excelsa luz. Seguir os passos. Quando Jesus esteve entre nós, trazendo a mensagem do Pai, Ele nos ensinou muitas coisas, muitas atitudes, mas mais do que falar, Ele fez. Então a maior lição que Ele nos deixou é justamente essa: fazer. Não somente dizer, mas agir. Seguir-lhe os passos é agir, é fazer. E Ele nos disse: bem-aventurados os aflitos, vinde a mim quando estiveres aflitos, que eu vos aliviarei. Estamos aflitos? Sigamos os passos de Jesus. Procuremos lembrar de tudo aquilo que Ele nos disse quando esteve entre nós e que nós não entendemos, muitas vezes esquecemos o que nos foi dito, mas estamos aqui para lembrar. Seguir Jesus é ser humilde, é ser caridoso, é ser benevolente, é tratar os nossos irmãos como verdadeiros irmãos, não fazer julgamentos, não condenar. Nós olhamos no Evangelho e nós vamos encontrar todos os passos que nós podemos dar para seguir o Mestre. É dispor-nos a ler, a entender e principalmente a fazer. Porque tudo que Ele nos disse
nós podemos fazer. Ele nos disse que naquele momento não entenderíamos, mas o Espiritismo está aqui para ajudar-nos a entender. Ele está para abrir-nos a mente e principalmente o coração, para que nós olhemos a todos como irmãos que somos, para que nos movimentemos nesse movimento de ajuda. Se nós sairmos olhando, mas com aquele olhar de ver, de enxergar, de perceber, nós vamos encontrar muitas situações em que podemos seguir os passos de Jesus, fazer aquilo que ele poderia ter feito em situação semelhante. Ele esteve, deixou o seu recado, ele nos mostrou que a vida continua, que nós voltaremos muitas vezes, que nós teremos possibilidade. Ele nos provou que não existem injustiças. Ele nos ensinou a amar. E esse é o convite. Sigamo-lo. Sigamo-lo. Vamos lembrar o que ele nos transmitiu e tentar fazer a nossa parte. Por menor que possa parecer, é o que nós podemos fazer. E Jesus nos estende a mão sempre. Ele nos convida para ir até Ele. Ele nos diz: vem que eu te ajudo. Mas nós precisamos fazer esse movimento, nós precisamos ir, porque senão é inútil a presença dele entre nós. Nós precisamos fazer esse movimento, seguir o que Jesus nos ensinou, seguir os passos de Jesus. Dificuldades aparecerão? Sim, mas a mão segura de Jesus estará sempre a nos apoiar, a nos erguer. Então vamos aceitar esse convite, vamos lembrar o que ele nos ensinou e que aquela sua vinda, a sua presença entre nós não seja inútil, que o que ele deixou possa ser lembrado e principalmente possa ser vivido. Esse é o convite que ele nos fez e é o convite que nós fazemos a todos. Seguir os passos de Jesus. Muita paz e muita luz para